irmãos e irmãs, a doutrina da salvação pela graça de Deus, mediante a fé somente, é difícil de ser aceita por nós, homens pecadores. É muito difícil um ser humano se dobrar e reconhecer esta verdade claramente ensinada nas Escrituras, de que nós não somos salvos por obras da lei, nós não somos salvos por qualquer outra coisa adicional, senão exclusivamente pela graça soberana de Deus em Cristo, mediante a fé na obra que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. A nossa pendência sempre é acrescentar alguma coisa àquilo que Deus mesmo apresenta como sendo o requisito necessário à nossa salvação. Alguns procuram acrescentar as obras, dizendo sim, tá bom, a fé é importante, mas também precisamos de obras, sem as quais não seremos salvos. Alguns acrescentam o batismo como se fosse um sacramento indispensável à salvação. Outros acrescentam experiências de êxtase espiritual como sendo também condição que precisa ser adicionada à fé para que alguém alcance a salvação pela misericórdia e pela graça de Deus. Nos domingos anteriores, nós estivemos estudando juntos esse grande avanço do reino de Deus em direção aos gentios durante a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Estivemos aqui acompanhando estes dois irmãos evangelistas quando eles anunciaram o evangelho nas cidades de Salamina e Pafos, na ilha de Chipre, e depois quando eles anunciaram também o evangelho da graça de Deus pela fé somente em Cristo, nas cidades de Antioquia, da Psídia, de Icônio, de Listra, de Derbe e de Perge. Domingo passado nós os deixamos em Antioquia da Síria, de onde eles haviam saído para essa primeira viagem missionária, encomendados à graça de Deus por aqueles irmãos ali da igreja de Antioquia, da Síria. Quando eles, havendo completado a missão, tendo podido dizer missão cumprida, retornaram para Antioquia e ali, reunida a igreja, eles prestaram conta, prestaram relatório de tudo aquilo que Deus, pela sua graça, havia feito por intermédio deles, enfatizando a salvação, a conversão em massa dos gentios nas cidades onde eles haviam passado e pregado o Evangelho. O capítulo 15, que nós estamos começando a estudar, os primeiros versículos, é um capítulo que trata de uma questão bem diferente. Aqui nós não temos o registro do avanço do Evangelho entre o império das trevas, o avanço do reino de Deus em direção aos gentios, mas nós temos o registro de um problema que a igreja primitiva teve que enfrentar, um problema que atraiu a atenção e consumiu esforços, energia desses dois apóstolos e da igreja ali na cidade de Antioquia.
Eu me refiro àquilo que é conhecido como a controvérsia judaizante, ou a controvérsia suscitada pelo partido da circuncisão. Trata-se, meus irmãos e irmãs, de um capítulo extremamente importante. Alguns estudiosos do Novo Testamento sugerem que nós estamos aqui num divisor de águas, nesse capítulo 15. Que esse capítulo 15 não apenas é o centro do livro de Atos, no sentido literário, dos 28 capítulos, nós estamos aqui praticamente na metade, no capítulo 15, mas sugerem que trata-se de um capítulo de fundamental importância teológica também. Uma questão extremamente importante é considerada aqui, e num certo sentido podemos dizer que todo o resto, todo o próprio destino da igreja cristã estará sendo resolvida nesses acontecimentos que Lucas registra no capítulo 15 do livro de Atos. Até aqui, a igreja estava avançando, o evangelho estava sendo anunciado em direção aos judeus, prosélitos do judaísmo haviam se convertido, pessoas tementes a Deus, que apreciavam o judaísmo, embora não tivessem ainda sido circuncidadas e não observassem as restrições acerca dos alimentos, mas eram simpatizantes do judaísmo, também estavam sendo alcançadas pela graça de Deus através da pregação do Evangelho. E na primeira viagem missionária, nós vemos não apenas um judeu, um gentio aqui e outro acolá, ocasionalmente sendo convertidos ao Evangelho, mas nós começamos a ver uma conversão praticamente em massa dos gentios. Isso acontece de tal maneira que o apóstolo Paulo mesmo havia dito num sentido, nesta viagem missionária, que ele estava quase que deixando os judeus e se dirigindo mais ali para pregar de fato o evangelho aos gentios. E os irmãos viram que quando Paulo chegou dessa viagem missionária, no final do capítulo 14, e apresentou o seu relatório da obra que Deus havia feito através deles, eles enfatizaram um ponto. Enfatizaram como Deus abrira aos gentios a porta da fé. Mas, meus irmãos e irmãs, aqui nós nos deparamos com um problema. Praticamente quase todo o capítulo 15, ele trata disso que eu estou chamando de a controvérsia judaizante. Se os irmãos observarem o capítulo 15, verão que do verso 1 até o versículo 5, que acabamos de ler, nós encontramos o registro de como surgiu esse problema e como a igreja de Antioquia encaminhou uma solução para este problema. A partir do versículo 6 até o versículo 21, nós encontramos o exame da questão pelo Concílio de Jerusalém, com registro do pronunciamento dos discursos mais importantes ali naquele concílio para a resolução daquele problema. Lucas registra o pronunciamento de Pedro, de Barnabé e Paulo e de Tiago, irmão de Jesus, que era um dos líderes na igreja de Jerusalém. Nos versículos 22 até o versículo 29 desse capítulo 15, nós encontramos o registro da decisão do concílio de Antioquia, de Jerusalém, que registrou a decisão em uma carta
e encaminhou esta carta, juntamente com alguns irmãos, à cidade de Antioquia e às outras cidades que estavam experimentando, passando por aquele problema, com as decisões que o concílio havia tomado. Dos versos 30 até o verso 35, Lucas registra a entrega e a leitura dessas decisões tomadas pelo concílio de Antioquia àquelas igrejas, e finalmente dos versículos 36 até o final do capítulo, o versículo 41, Lucas resume a retomada das obras missionárias, das viagens missionárias do apóstolo Paulo, quando ele sai para um lado e Barnabé para outro, por causa de um problema surgido com relação a João Marcos, e então Paulo continua nas suas viagens missionárias. Portanto, claramente, irmãos, nós vemos aqui nesse capítulo 15 um acontecimento importante. Aqui está sendo anunciado, a partir do capítulo 13, o registro dessa grande obra missionária levada a efeito, especialmente pelo apóstolo Paulo. Ele vai continuar com a segunda viagem missionária ali no final do capítulo 15, mas antes dessa segunda viagem missionária, um problema tinha que ser resolvido. Era imperativo que essa questão fosse tratada, abordada e, com a graça de Deus, resolvida, para que a igreja pudesse avançar, o reino de Deus pudesse ser promovido através da continuidade das viagens missionárias realizadas pelo apóstolo Paulo. Mas, meus irmãos e irmãs, vamos nos deter no texto que eu li, nos 5 primeiros versículos, e considerar um pouco mais essa questão. A bem da verdade, talvez fosse melhor nós estudarmos o assunto junto, do verso 1 até o versículo 35, aonde é tratado esse assunto. Mas seria um texto demasiadamente grande para eu considerar com os irmãos em um só domingo. E certamente eu não teria condições de esclarecer muitas questões relacionadas a este assunto. Por isso, eu decidi, durante a semana, me deter apenas nos 5 primeiros versículos, e então, a partir da semana que vem, continuar abordando, tratando dessa questão, isso pelo tamanho do texto, mas também pela relevância do assunto que aqui está sendo discutido. E quero considerar esses versos, esses 5 versículos primeiros do capítulo 15, chamando a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para o surgimento dessa controvérsia ali na cidade de Antioquia, aqui mencionado no primeiro versículo até a primeira parte do versículo de número 2, até a primeira parte do segundo versículo. Vejam, irmãos, o que aconteceu. Como mencionei, Paulo havia chegado da sua primeira viagem missionária, prestou relatório de todo aquele acontecimento, e domingo passado nós concluímos o estudo com a leitura do último versículo do capítulo 14, o verso 28, onde nós lemos que eles permaneceram não pouco tempo ali com os discípulos. Ou seja, chegados daquela longa viagem missionária, havendo pregado o evangelho nas sinagogas e também em ambientes públicos, e tendo sido bem-sucedidos, claramente o Espírito Santo de Deus trabalhando no coração dos ouvintes, especialmente dos gentios, levando-os à fé em Cristo Jesus. Aqueles irmãos chegaram, prestaram relatório, e então eles passaram ali algum tempo na cidade de Antioquia, ensinando os irmãos, confortando os irmãos, dentro do ministério que Deus havia concedido a eles e a várias outras pessoas ali na cidade de Antioquia. Lemos no início do capítulo 13 que na cidade de Antioquia havia
profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, era uma igreja próspera, nos planos de Deus. Aquela igreja de Antioquia da Síria estava servindo e serviria como base para essas viagens missionárias do apóstolo Paulo, para que a vontade de Deus fosse alcançada e o evangelho alcançasse os confins da terra. E quando eles estavam ali alegres, apesar dos sofrimentos que Paulo e Barnabé experimentaram durante a viagem, mas alegres pelo sucesso da obra missionária, pelas almas que foram levadas ao conhecimento salvífico de Cristo, um problema surgiu. E o problema surgiu porque algumas pessoas, alguns indivíduos, crentes, professos, pelo menos, vindos da igreja mãe, da igreja de Jerusalém, da Judéia, eles estavam ensinando ali na igreja de Antioquia que os judeus, os gentios que se convertessem, eles teriam que primeiro ser circuncidados segundo o costume de Moisés, senão eles não poderiam ser salvos. Eram provavelmente membros da igreja cristã que antes de se converterem à fé, tinham sido judeus da seita dos fariseus. Eu digo isso porque no versículo 5, quando Paulo e Barnabé chegam em Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e profetas, e eles relatam como Deus estava sendo gracioso e como os gentios estavam sendo convertidos à fé, e os apóstolos e presbíteros, a igreja de modo geral se alegra. Teve gente ali que não se alegrou, não. Os fariseus disseram tudo bem, que bom que os judeus estão se convertendo, mas eles têm que ser circuncidados e têm que observar a lei de Moisés. Então, meus irmãos, é bem provável que essas pessoas que saíram de Jerusalém e foram até a cidade de Antioquia da Síria e causaram aquele problema todo, levantando essa questão e dizendo, ensinando que a fé somente em Cristo não bastava, era preciso que eles fossem circuncidados, que eles fossem primeiro recebidos como prosélitos do judaísmo, para depois então serem realmente salvos em Cristo. É bem possível que fossem representantes deste mesmo, podemos chamar assim, de partidos dentro da igreja cristã inicial lá na cidade de Jerusalém. Fariseus. É bem provável, meus amados irmãos, que o que nós temos aqui são pessoas que tinham vivido aquela vida como judeus, dentro da seita conhecida como farisaica, os fariseus, com toda aquela ênfase legalista que eles tinham, com toda aquela ênfase no cumprimento da lei, na circuncisão, e o mais provável é que aquelas pessoas, se realmente convertidas, tiveram grande dificuldade em se ver livres de todo aquele costume passado, de toda aquela ênfase que eles tinham antes de serem convertidos, de todas aquelas atitudes que foram tão duramente condenadas pelo Senhor Jesus quando ele esteve aqui conosco, quando se dirigiu aos fariseus, chamando-os de sepulcros caiados, de víboras, de pessoas hipócritas, que na verdade demonstravam grande espiritualidade externa, mas engoliam um boi e se engasgavam com mosquitos. E assim, meus irmãos, esses provavelmente membros dessa seita farisaica tiveram dificuldade mesmo em compreender em profundidade aquilo que o apóstolo Paulo chama
de mistério que havia sido revelado a ele. Essa compreensão de que agora eles estavam adentrando numa nova dispensação, a dispensação do Evangelho, a dispensação da graça, quando a Igreja de Cristo perderia aquele caráter de igreja nacional e assumiria um caráter de igreja universal. A tese deles, daqueles fariseus, daquelas pessoas que foram até Jerusalém, era a seguinte: não basta as pessoas crerem que Cristo é o Messias. Eles criam que Cristo era o Messias. Eles diziam, tudo bem que o Messias veio na pessoa de Jesus, o Salvador, mas na compreensão deles era preciso que uma pessoa, para entrar na comunidade da graça, o fizesse ainda através dos mesmos meios que eles entraram, que os judeus vinham entrando, ou seja, através da circuncisão como sinal e selo do pacto da graça na antiga dispensação. Esse era o problema, meus irmãos. Não vamos imaginar que o problema tenha surgido exclusivamente aqui agora. Não. Com certeza a coisa estava acontecendo. Os primeiros gentios vinham se convertendo. Lá Pedro pregou o evangelho a Cornélio, ele se converteu com toda a sua casa. E os irmãos lembram que Pedro teve que prestar contas das atitudes dele, de comer ali com aqueles gentios, à igreja de Jerusalém. Graças a Deus, os apóstolos compreenderam, se regozijaram, se alegraram, porque também entenderam que para os judeus era também o evangelho. Mas a coisa foi crescendo. Mais e mais o centro ia se deslocando de Jerusalém para a cidade de Antioquia. Mais pessoas estavam vindo a ser convertidas e essa questão começou a surgir. E agora? O que é que essas pessoas irão fazer? Afinal de contas, quanto aos judeus não tinha problema, eles estavam acostumados a serem circuncidados, a cumprirem a lei cumprir a lei de Moisés e tudo, e pelo que tudo indica, havia falta de compreensão e discernimento da parte deles acerca daquilo que vinha ficando cada vez mais claro, até por revelação de Deus mesmo, ao apóstolo Paulo, no que diz respeito ao lugar dos gentios, também, desculpem irmãos, na igreja, como povo de Deus, na nova dispensação do Evangelho, na nova dispensação da graça. O problema era muito sério. A questão, meus irmãos, não era simplesmente externa. Nós poderíamos perguntar, por que Paulo fez tanta confusão? Por que Paulo se opôs dessa maneira àquele ensino? Por que ele não simplesmente permitiu que aquelas pessoas, aqueles gentios então, fossem circuncidados? Meus irmãos, o fato é que Paulo compreendeu bem todo o significado daquela exigência. Exigir que os gentios fossem circuncidados, que a circuncisão fosse uma obrigação para eles, significaria que eles teriam que cumprir todas as obras da lei. Significaria que eles teriam que obedecer toda a lei de Moisés. E o apóstolo Paulo sabia muito bem que a salvação não vinha pelo cumprimento de obras da lei, mas vinha exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé somente em Cristo Jesus. Como os reformadores enfatizaram esse ponto: sola gratia, só a graça, sola fide, só a fé. Só a fé. O que Deus requer de nós para a salvação não são cumprimentos de obras da lei, não são experiências estáticas, nem o batismo é indispensável para a nossa salvação. Tanto que aquele ladrão morreu ali na cruz, sem batismo algum, e o Senhor Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos e irmãs, era uma questão seríssima, porque aqui estava em jogo, na verdade, o próprio instrumento, o próprio meio de salvação.
se o partido dos judaizantes estivesse certo, se aqueles crentes que outrora haviam sido fariseus estivessem corretos e fosse necessário os judeus, os gentios, serem circuncidados, na verdade, isso significaria que eles teriam que obedecer à lei de Moisés e teriam que praticamente retornar ao Antigo Testamento. Há uma questão muito difícil quando nós tratamos desse texto, meus irmãos, que diz respeito à relação desses acontecimentos aqui registrados por Lucas, no capítulo 15 do livro de Atos, com os acontecimentos que Paulo menciona na sua carta escrita exatamente às igrejas da Galácia, de onde ele havia acabado de chegar e ali anunciado o Evangelho. No capítulo 2, irmãos podem observar, da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, ele relata esses problemas que surgiram ali também na cidade de Antioquia. É muito difícil, os eruditos, os estudiosos do Novo Testamento quebram a cabeça na tentativa de conciliar todos esses eventos aqui, acontecimentos aqui no capítulo 2 e no capítulo 1, registrados por Paulo, pelo apóstolo Paulo, com os acontecimentos que Lucas registra no livro de Atos. Não dá para saber com certeza como cronologicamente colocar os acontecimentos mencionados aqui. Mas eu penso que uma breve leitura de parte desse capítulo 2 dá para ajudar os irmãos e irmãs a terem uma ideia de todo o problema que estava correndo ali por trás de uma perspectiva do apóstolo Paulo, que experimentou tudo isso na sua própria carne. Nós lemos no capítulo 2, observem, irmãos, a partir do verso 1, Paulo dizendo que 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado, da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que fôssemos também para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Presta atenção, especialmente a partir de agora. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentil,
e não como judeu? Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Meus irmãos e irmãs, é difícil precisar exatamente quando aconteceram esses fatos que Paulo menciona aqui a partir especialmente do versículo 11 do capítulo 2 da sua carta aos Gálatas. Mas o que ele está dizendo aqui é que essa atitude, essa dissimulação dos judeus crentes, na tentativa, ou pelo menos com nome de crente, que na tentativa de obrigar que outros observassem a lei de Moisés e fossem circuncidados e tudo aquilo mais que a lei exigia, foi uma coisa tão séria e foi um problema tão grave ali em Antioquia, que até Pedro chegou a se deixar convencer por aquelas pessoas. Até o apóstolo Pedro, que havia tido aquela experiência na casa de Cornélio e viu como Deus havia aberto a porta, de fato, ali aos gentios, e havia ido a Jerusalém e prestado ali o seu relatório, aqueles irmãos haviam se alegrado, até Pedro usou de dissimulação. Porque antes de chegar essas pessoas aqui, da parte de Tiago, da igreja de Jerusalém, ou supostamente da parte de Tiago, fosse isso realmente mandado por Tiago ou não, o fato é que, antes deles chegarem, Pedro estava lá na igreja de Antioquia, participando com aqueles gentios, comendo com os gentios, e tudo bem. Ele já havia percebido, a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé, e não pelo cumprimento das obras da lei, e aquelas diferenças entre gentios e judeus realmente haviam passado em Cristo. Mas chegaram os da parte de Tiago. E Pedro começou a se afastar dos da circuncisão, dos da incircuncisão. E ele, receoso por o que aquelas pessoas iriam fazer, começou a se deixar levar pelos argumentos deles. E disse Paulo que até Barnabé, seu companheiro de viagem, que havia visto tudo aquilo que Deus havia feito, num determinado momento, difícil um pouco de precisar, ele também havia sido influenciado por aquelas pessoas que haviam vindo da Judéia e ali na cidade de Antioquia estavam ensinando que se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Lá em Gálatas, nós vemos como Paulo, corajosamente, não podendo abrir mão da liberdade que temos em Cristo Jesus, repreendeu Pedro na presença de todos, e como ele ensinava claramente que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus somente, porque por obras da lei ninguém jamais será justificado. Meus amados irmãos, essa era a questão, e obviamente diante dessa questão, Paulo teve que se opor, e de fato ele se opôs, e nós lemos no versículo 2 do texto que li com os irmãos, que tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, quer dizer, Paulo ali teve que enfrentar essa questão, ele precisou mesmo, quando percebeu o que estava acontecendo, aquele ensino errado ali na igreja de Antioquia, aquela tendência legalista começando a surgir ali, irmãos e irmãs, Paulo e Barnabé foram com eles e discutiram com eles e debateram com eles e procuraram dissuadi-lo daquele ensino, demonstrando que não era mais necessário que alguém fosse circuncidado, o gentil, e cumprisse a lei de Moisés. Bastaria crer em Cristo Jesus para que fosse salvo,
porque nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé somente. E debateram, e houve grande confusão na igreja, grande problema na igreja lá de Antioquia. Tudo ia tão bem, meus irmãos, até então o evangelho estava sendo anunciado, a obra missionária estava sendo levada a efeito, havia alegria ali naquela igreja, havia vários ministros, profetas e mestres, e aqueles irmãos haviam sido separados pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo. Tantas pessoas estavam sendo levadas a Cristo naquela região da Galácia, voltaram, prestaram um relatório, que coisa maravilhosa, que bênção, o reino de Deus está avançando, a luz do Evangelho está lançando, está clareando ali as trevas dentre aqueles gentios. Mas então surge toda essa confusão, todo esse problema grave ali na igreja de Antioquia. Nos versos 2 da segunda parte, até o versículo 3, versos 2 e 3, nós temos aqui o encaminhamento de uma solução para essa questão. Paulo não podendo convencer aquelas pessoas que tinham vindo da igreja de Jerusalém, pelo menos supostamente da parte de Tiago, porque nós lemos no capítulo 15, observem, vamos estudar depois, no verso 24, na resolução ali do concílio de Antioquia, e a carta que foi escrita dizia que, visto que sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando as vossas almas, quer dizer, eles, ao que tudo indica, irmãos, talvez a melhor reconstrução dos fatos históricos aqui é que Pedro foi lá em Antioquia, antes da chegada desses irmãos, estava tudo bem, comia com eles e estava tudo bom, mas chegaram esses indivíduos se dizendo de Jerusalém, da parte deles, mas na verdade sem nenhuma autorização deles para isso. Pedro acabou sendo iludido ali, ou enganado não, mas aceitando o argumento deles. Houve aquela repreensão, mas os irmãos vão ver que, ao que tudo indica, o apóstolo Pedro se recompôs, Barnabé também se recompôs, e vamos ver que aqui, já nesse momento da discussão, vamos ver posteriormente isso, do tratamento dessa questão, ali no concílio de Jerusalém, os irmãos vão ver que o testemunho de Pedro é favorável a Paulo, o testemunho de Tiago é favorável a Paulo e a Barnabé, e a decisão tomada estava de acordo com o que de fato deveria ter sido tomado. Mas o encaminhamento dessa solução pela igreja de Antioquia foi o seguinte: bom, já que não é possível resolver essa questão, já que esses que estão vindo da igreja mãe, supostamente, provavelmente eles estavam dizendo assim, com autorização dos apóstolos e dos presbíteros, o que depois vai ser negado, e estavam conturbando lá e causando aquela confusão, e apesar de toda a argumentação de Paulo e Barnabé, a coisa não pôde ser solucionada. Meus irmãos, a solução proposta foi, então, que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre nós vão à igreja de Jerusalém, vão aos presbíteros, vão aos apóstolos, à igreja mãe, e ali então vamos resolver essa questão. Essa é uma boa maneira de tratar dos problemas na igreja. Às vezes, quando não há possibilidade de conciliação entre partes, a melhor coisa é levarmos o problema a uma instância maior e ali então tratarmos, expormos as questões, argumentarmos em favor de um lado, em favor de outro lado, ouvirmos as partes envolvidas e então procurarmos buscar, como fez Tiago, à luz da palavra de Deus, uma solução apropriada para a questão, uma solução apropriada para o problema quando ele ocorre ali na igreja. E assim, meus irmãos, foi feito. Paulo e Barnabé, encaminhados pela igreja de Antioquia, juntamente com outros irmãos, seguiram o caminho, e no caminho, eu acho isso interessante, como no meio daquela confusão, só quem já passou por controvérsias
controvérsias eclesiásticas, sabe a luta, o desgaste, o sofrimento, o problema que isso traz para nós. Mas ali na viagem, no caminho, para retratar daquela questão, Paulo utiliza muito bem o seu tempo e, passando pelas províncias da Fenícia e Samaria, ele ia aproveitando e narrando o que Deus vinha fazendo através do ministério deles, edificando aquelas igrejas, aqueles irmãos já estabelecidos ali naquelas cidades ali na Judéia, próximas em Samaria e Fenícia, relativamente próximo ali de Jerusalém, edificando e abençoando os irmãos com o relatório de como Deus estava sendo gracioso e como Deus os estava usando para levar o Evangelho até os gentios e para, através disso, levar a luz onde as trevas imperavam e, através disso, aquelas pessoas serem convertidas. Do versículo 4 e 5, nós vemos o registro da chegada deles em Jerusalém, do que aconteceu ali. Basicamente, duas coisas Lucas registra aqui. Primeiro, a grande receptividade que aqueles irmãos, Paulo e Barnabé, tiveram da parte da igreja em Jerusalém, da parte dos presbíteros e da parte dos apóstolos. No versículo 4, nós lemos que, tendo eles chegado em Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e eles ali aproveitaram para relatar tudo o que Deus fizera com eles, como Deus os havia abençoado no decurso da primeira viagem missionária deles. E, meus irmãos, a igreja se alegrou grandemente, os presbíteros da igreja se alegraram, os apóstolos também se regozijaram com o trabalho daqueles irmãos, e o fato é que Paulo e Barnabé eram pessoas bem queridas mesmo, daqueles irmãos ali na igreja mãe de Jerusalém. No entanto, o texto termina com uma nota ruim: o ressurgimento do problema lá em Jerusalém. A chama acesa ali em Antioquia ressurge na igreja de Jerusalém. E diz o texto que então insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Vejam que aqui a questão não era meramente a circuncisão, mas a circuncisão implicava na observância da lei de Moisés como meio para a salvação. Sem isso, lembrem do argumento deles lá em Jerusalém: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Meus irmãos e irmãs, aqui estamos nós diante dessa passagem. Se Deus permitir, domingo que vem estaremos considerando esse primeiro sínodo, essa primeira reunião das igrejas ali para a resolução deste problema. Estaremos refletindo sobre o pronunciamento de Pedro, o pronunciamento sucinto de Paulo e Barnabé, o pronunciamento de Tiago, como a questão foi resolvida. Mas aqui podemos ver como essa questão era seríssima. E o avanço do reino de Deus estava num momento crucial. Essa questão precisaria ser resolvida, porque senão a igreja cristã não seria realmente igreja cristã, mas seria mais uma seita dentro do judaísmo. E essa porção, embora encerremos aqui com essa nota triste, com esse ressurgimento do problema todo ali em Jerusalém, esse texto encerra preciosas lições para nós. E eu quero destacar para os irmãos
algumas dessas lições principais que, no meu entendimento, esse texto contém. Uma dessas lições é no sentido de sermos encorajados quando, infelizmente, nós tenhamos que passar por problemas. É uma visão romântica a ideia de que na igreja não tem problema. A igreja tem problema sim. Os irmãos já viram que a nossa luta não é o nosso embate, o nosso combate, não é apenas fora das muralhas da igreja. Não é apenas contra o reino das trevas. Há problemas internos também. E com a graça e a misericórdia de Deus precisam ser abordados, tratados e resolvidos. Os irmãos viram como a igreja já tinha enfrentado um problema dessa natureza quando Ananias e Safira hipocritamente mentiram ao Espírito Santo. E agora, irmãos, nós temos outro problema interno de uma natureza mais grave ainda. Houve outro problema no capítulo 6, já considerei aqui com os irmãos, quando as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Mas pela graça de Deus, abordou-se o problema e resolveu-se a questão com a eleição de 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais foram encarregados daquela tarefa, daquelas funções diaconais, para que os apóstolos pudessem se dedicar à função deles, de oração, e se consagrarem ao ministério da palavra. E aqui, meus irmãos, nós estamos diante de outro problema interno. Problema de natureza doutrinária, um problema de natureza teológica e que precisava ser resolvido. E o próprio registro desse problema aqui é uma lição para nós. Não podemos ser românticos, imaginar que na igreja não tem problema. Tudo estava bem, parecia que tudo estava correndo muito bem, e surgiu o problema. E na igreja não é diferente agora. Problemas surgem também na igreja. E quando os problemas surgem, a melhor coisa que nós temos que fazer é procurar resolver com a graça de Deus os problemas que surgirem. Mas a advertência que eu quero dar aos irmãos aqui, transmitir aos irmãos, com base nesse texto, a lição, é que é romântica a visão de que a igreja é um local onde não tem problema. Surgem problemas, sim. Surgem problemas como os de Ananias e Safira, surgem problemas como aquelas queixas, até certo ponto justa, contra os apóstolos, porque as viúvas estavam sendo, de fato, esquecidas na distribuição diária, mas eles resolveram com seriedade e sinceridade o problema, para que a missão da igreja como coluna e baluarte da verdade não viesse a ser afetada por aqueles problemas. E agora surgem esses problemas teológicos e eles serão, com a graça de Deus, resolvidos. Se não puderam ser resolvidos com o confronto, com a defesa que Paulo fez ali, então Deus encaminhou as coisas para que o problema fosse resolvido através daquele concílio na igreja mãe, com os apóstolos, presbíteros, a igreja reunida na cidade de Jerusalém. Mas essa é uma lição. Problemas podem surgir, sim. Problemas podem surgir entre irmãos, dentro da igreja. Problemas podem surgir envolvendo famílias. Problemas surgem envolvendo oficiais da igreja. Problemas surgem, irmãos, na igreja, por uma razão muito simples. Nós somos salvos pela misericórdia e graça de Deus, mas somos pecadores. Temos uma natureza ainda corrompida e não é infrequente nós termos que enfrentar, para a dificuldade nossa, esses problemas que acabam retardando a marcha do avanço do Evangelho e da promoção do reino de Deus nesse mundo. Se não tivesse os problemas, Paulo e Barnabé não teriam gasto energias, empenho, força, tempo. A igreja ali, pelo texto, os encaminhou até financeiramente, financiando viagem para ir para lá e tudo, para Jerusalém, uma comissão para resolver essa questão. E essa energia, esse esforço, esses recursos estariam sendo empregados para o avanço do Evangelho, do Reino de Deus, através da pregação do Evangelho. Paulo já poderia estar longe na sua segunda viagem missionária, mas esses problemas teriam que ser resolvidos. Outra lição que penso que o texto nos dá é que aqui, por exemplo,
graças a Deus, nós somos instruídos acerca de uma boa maneira de resolvermos esses problemas que surgem na igreja. Quando não dá para resolver, um irmão diz uma coisa, outro irmão diz outra coisa. Ou então, quando há um problema de natureza doutrinária ou teológica, esgota as nossas possibilidades de resolver ou individualmente o problema ou localmente o problema, então a melhor solução é levar a uma instância superior aonde o problema poderá ser tratado, discutido e uma solução alcançada para que, pela misericórdia e graça de Deus, a paz tão desejada e pela qual nós devemos nos empenhar tanto em manter, venha a ser alcançada na igreja do Senhor Jesus. Uma terceira lição que eu quero extrair desse texto, meus irmãos, é que cabe a nós usar de todo o nosso empenho e todo o nosso esforço para conseguirmos manter a paz na igreja. É preciso nos empenhar nesse sentido. Se para isso for preciso uma reunião do conselho, que se faça. Se for para isso preciso levar um problema ao presbitério, que se leve. Se for preciso levar ao sínodo, que façamos isso. Mas que procuremos, pela misericórdia e graça de Deus, manter a paz na igreja. Mas observem, nunca em detrimento da verdade. Nunca. Se os irmãos forem ler o comentário de Calvino acerca dessa passagem, em todo aquele contexto da reforma, Calvino diz mais ou menos isso. Nós precisamos de fato nos empenhar em manter a paz na igreja. Mas manter a paz na igreja às custas da verdade do Evangelho é pecaminoso. E aí então nós devemos lutar, nós devemos nos opor, nós devemos nos empenhar, como Paulo e Barnabé fizeram aqui, contra aquelas pessoas, com relação àquele ensino errado daquelas pessoas, e como Paulo e Barnabé teve que fazer com Pedro, confrontando quando ele se deixou, num dado momento, enredar por aquele pensamento e acabando agir com hipocrisia, porque na ausência dos da parte de Tiago, ou supostamente da parte de Tiago, os do partido da circuncisão, ele estava comendo com os gentios. E quando chegaram, ele disfarçou, e aí então saiu e não mais quis se associar àqueles com os quais ele mantinha comunhão legítima e estava participando da mesa e comendo antes da chegada deles. Meus irmãos, os reformadores experimentaram isso na carne. Na carne. O argumento da Igreja Católica era paz. Eles eram vistos como dissidentes. Eles eram vistos como criadores de confusão. E Calvino diz, não, nós queremos a paz e do que depender de nós vamos buscar a paz de todas as maneiras. Mas nunca em detrimento da verdade. Nunca às custas dessas verdades salvadoras, tão preciosas, pelas quais Cristo morreu, pelas quais na história da igreja tantas pessoas têm morrido, porque não abrem mão dessas verdades, especialmente desse centro do Evangelho. Salvação é pela graça de Deus, mediante a fé somente, sem mais nenhuma outra exigência condicionando a nossa salvação pela graça de Deus, pela fé, através da fé na obra suficiente, redentora, que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Outra lição, irmãos, a última lição que eu gostaria de extrair desse texto é que nada deve ou pode ser acrescentado à fé como condição para a nossa salvação em Cristo Jesus. Comecei dizendo aos irmãos que é uma doutrina difícil para as pessoas aceitarem que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé somente. E geralmente busca-se acrescentar alguma outra condição. Batismo, obras, experiências estáticas ou de êxtase espiritual, ou cumprimento da lei. Meus amados irmãos e irmãs, digo, como o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, nesse contexto desse conflito, dessa controvérsia judaizante. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei,
e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Essas verdades são um bom depósito que foi confiado à Igreja de Cristo. Doutrinas como essas constituem aquele mistério da fé revelado aos santos e confiados à Igreja. E se para desfrutarmos de paz nós tivermos que abrir mão dessas verdades, nós temos que morrer por elas, combater por elas, lutar por essas verdades, e se necessário for, experimentarmos todas as consequências, porque nós não podemos deixar que nada seja acrescentado àquilo que Deus revelou na sua palavra como condição para a salvação pela graça de Deus e pela fé em Cristo somente. Que Deus nos abençoe.